Então, essa é a fórmula da função sigmoide. A probabilidade P é 1 sobre 1 mais E na menos Y. Esse Y é o valor que a gente quer. É a classe. P é a probabilidade daquela classe, então, ocorrer. E é o número de Euler, tá? Então, é o ESP, aquele exponencial que a gente está acostumado. É 2,71, blá, 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 é uma dízima periódica. Então, a função sigmoide, o que é a função sigmoide, então? Não interessa, não. E ela não varia além de 0 e 1. Então, o valor da função sigmoide varia de 0 até 1, independente dos parâmetros aqui da função, certo? Independente do valor de y, né? Então, aqui esse valor de y é 1, por exemplo, o resultado da probabilidade P aqui vai dar 1, ou seja, 100%. Se o valor de y aqui é 0, o valor de y, desculpa, é 0, a função vai tender a 0 aqui também. Então, a função sigmoide, ela só retorna valores entre 0 e 1. Certo? E quanto mais alta a probabilidade, mais perto de 1 o P vai ser. Quanto mais baixa a probabilidade, mais perto de 0 o P vai ser. Certo? Então, a função sigmoide é isso. Então, por caso de a gente estar usando duas classes, né, paga ou não paga, a gente pode definir, então, que abaixo de 0,5 é paga e acima de 0,5 não paga e acima de 0,5 paga. A função sigmoide nunca retorna valores negativos, só valores positivos, tá? Continuando essa brincadeira, então, como é que funciona a aprendizagem? A aprendizagem funciona, eu vou ajustando os parâmetros até a função sigmoide conseguir pegar o maior número possível de casos dessas classes aqui. E como é que eu ajusto essa função sigmoide? Bom, isso aqui eu parto da equação, isso aqui é a equação da reta, tá, gente? A equação da reta. Onde o x aqui são as idades do nosso estudo de caso aqui, as idades aqui, o y é se paga ou se não paga, né? Então, o x são as idades, e esse B0, B1 aqui, é os parâmetros que nós temos que ajustar para chegar aqui, na melhor função sigmoide, na melhor linha possível, que englobe o maior número de classes. Então, o processo de aprendizagem da regressão logística, gente, é simplesmente eu definir esses parâmetros. Então, eu tenho uma constante B0 aqui, uma outra constante B1 aqui, que vai multiplicar o x, que é a equação da reta. Eu, chegando a partir da equação da reta aqui, né? Então, aqui é a equação da reta, né? Então, aqui, a equação da reta, então eu vou definir esse ponto aqui, que é meu y aqui. De posse desse y, eu vou para a função sigmoide, que já é conhecida. Né? Vou para a função sigmoide. Com aquele y, eu vou ter, então, a probabilidade daquele y ocorrer. Opa. Eu vou ter a probabilidade daquele y ocorrer. E aqui é para traçar a reta, para traçar a reta não, né? A linha da função sigmoide, tá? É uma transformação logística. Bom, vamos ver isso na prática, tá? Como é que nós calculamos a função logística. Na realidade, eu vou ter aqui um parâmetro para cada uma dos atributos do nosso estudo de caso, certo? Para cada atributo lá do nosso estudo de caso, eu vou ter um B. Então, se eu tiver dois atributos,
para chegar numa determinada classe, eu vou ter B0, B1, B2. B0 sempre tem, tá? Porque é uma constante. Isso vem lá da equação da reta. Como é que a gente vai chegar nesses valores de B0 e B1 é o que nós vamos ver agora. Não, nós não vamos ver como chegar, só de forma gráfica. Depois, quando nós chegarmos em redes neurais, eu vou explicar direitinho como é que funciona essa brincadeira aqui. Bom, então vamos calcular a função sigmoide, vamos calcular essa linha utilizando a nossa famosa histórico de crédito, né? Que a gente já usou em todos os outros algoritmos, que a gente sempre começa explicando os algoritmos por essa base de dados aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 atributos, estão lembrados? História de crédito, dívida, garantias e renda anual. E a classe que a gente quer, e a classe, né? Se o risco é alto, baixo ou moderado. Aqui eu já tirei, mas aqui, a ideia é o seguinte, eu tirei o moderado. Foi tirado o moderado aqui da classe, porque a ideia é trabalhar com classes binomial, ou seja, só com 2 valores. Agora, para simplificar o cálculo, para mim demonstrar o algoritmo, porque se eu tivesse mais de 2 classes aqui, né, se fosse regressão logística que a gente chama de ordinal ou multinomial. No caso aqui, ele é binomial. Né? Então, eu tirei fora o risco de crédito moderado para transformar isso aqui numa classe binomial. Porque se eu tivesse grau 3 ou superior, eu ia ter matrizes, ia ficar bem complicado para para demonstrar o algoritmo usando matrizes. Então, assim, eu só tenho um vetor, né, 0 e 1. Fica mais fácil de eu demonstrar o algoritmo. Tem que fazer aquela nossa... Desculpa. Tenho que fazer a nossa transformação de dados, correto? Só vou trabalhar com... Não posso trabalhar com dados categóricos, tá? Eu vou trabalhar com dados numéricos, transformar esses dados categóricos em dados numéricos, certo? Que aquele nosso, a gente já conhece, a biblioteca, o encoder, né? A gente vai rodar encoder em cima de cada uma dessas linhas aqui, para chegar, então, 2, história de crédito 2 é ruim, história de crédito 1 é desconhecida, e história de crédito 0 é boa. Dívida 0 é alta, e dívida 1 é baixa. Certo? Garantias nenhuma é 0, e com garantias satisfatórias é 1. E a renda anual, 0 é menor do que 15, 1 é maior ou igual a 15 e menor ou igual a 35, e 2 é maior que 35. Então, transformei esses dados categóricos aqui, certo? Bom, então, para cada parâmetro, eu vou ter um B, B1, B2, B3, B4. Então, para cada parâmetro aqui, para mim poder desenhar a função sigmoide, na equação da reta lá, eu vou ter o B0, B1, B2, B3. Então, B1 histórico de crédito, B2 dívida, B3 garantias e B4 renda anual. Notem, eu já tenho valores aqui, né? Esses valores aqui já são os valores ótimos, tá? Eu não vou explicar, eu não vou fazer o cálculo agora de como a gente chega nesses valores, eu vou explicar como é que a gente chega nesses valores, certo? Eu vou só explicar como é que a gente chega nesses valores, mas não vou explicar o cálculo em si. O cálculo em si eu vou deixar lá para redes neurais, né, que vocês já ficam mais espertinhos, no sentido que vocês já trabalham mais essa parte matemática até lá. Certo? Então, isso aqui é um parâmetro B0, B1, B2, B3, B4. Eu chego nesses B0, B1, B2, B3, B4 através da nossa famosa descida do gradiente. O que é a descida do gradiente? Vamos supor que nós larguemos uma bolinha aqui. Você larga,
Opa, desculpa. Se eu largo uma bolinha aqui, se eu largo a bolinha aqui, o que ela vai fazer? Ela vai vir assim, oh, droga. Se eu largo a bolinha assim, ela vai vir aqui, depois vai vir para cá, depois vai vir para cá, depois vai vir para cá, vai vir para cá, vem para cá, até parar no final aqui. Então, isso que a gente chama de descida do gradiente, certo? Então, é esse cálculo que é feito para achar o B1, B2, Bn. Começo com valores aleatórios e vou ajustando esses valores até atingir o mínimo. Aqui é a função de custo, cost functions. Se vocês olharem na literatura em inglês, vocês vão achar vão ouvir falar muito de cost function. Então, aqui é a função de custo. Tem que ter a menor função de custo. Certo? Então, quando eu dei aqui o workshop de redes zonais, eu usei exatamente essas mesmas figuras aqui. Né? Então, como é que é a descida do gradiente? É aqui, né? Então, a descida do gradiente eu tenho que partir chegar no menor ponto, no ponto mais perto da base, né? Essa a ideia, então, se eu tiver essa superfície não regular como essa tigela, o menor ponto mais perto do plano, né, é mais ou menos aqui, né? Aqui é mais ou menos o ponto menor. É o mínimo que a gente chama de mínimo global. E existe os que a gente chama de mínimo local, que é aqui. Aqui é um mínimo local, aqui é um mínimo local, aqui é um mínimo local, aqui é um mínimo local. Né? E a descida do gradiente, o cálculo da descida do gradiente, vai fazer a gente chegar no valor mais perto do plano e evitando o que a gente chama de mínimos locais. Se eu pegar aqui essa linha, nesse gráfico aqui mais à direita, né? Se eu estou aqui, eu vou rodar o cálculo de descida do gradiente, eu não posso vir para cá. Porque se eu vier para cá, notem que ele vai fazer comparação assim, aqui é maior, a esquerda é maior, a direita aqui é maior, então é o ponto mínimo. Só que esse ponto mínimo aqui vai gerar uma função de custo, esse ponto mínimo vai gerar uma função de custo maior do que a mínima função que seria que se eu fizesse aqui. Né? Então, como é que é feita essa brincadeira? Eu vou calculando as derivadas parciais. O que é uma derivada parcial? É o coeficiente de variabilidade no ponto. Né? Então, quanto maior as derivadas parciais, mais ele vai me levar para o mínimo global. Então, isso é uma questão matemática. Eu sei que vocês não fizeram cálculo, né? Então vocês não estudaram derivadas, nem integrais, então eu vou passar, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos de como se calcula a derivada parcial no ponto, tá? Mas é daí que vem, tá? É da questão lá do cálculo numérico, certo? Então, esse é o mecanismo, então, de aprendizagem, certo? Eu vou chegar nesses parâmetros aqui de forma, eu parto de um valor aleatório e vou sucessivamente percorrendo o gradiente até chegar no mínimo, certo? Isso aplicando algumas funções matemáticas, certo? Então, essa é aqui a descida do gradiente. Então, a descida do gradiente que vai me dar os parâmetros ótimos para eu aplicar na função sigmoide. Certo? Então, temos aqui uma função, a função sigmoide, naqueles casos, né, a idade e se é bom pagador, sim ou não. Então, notem que a probabilidade aqui de ser um bom pagador de quem tem 20 anos, por rebatimento aqui, é mais ou menos 1%. Então, notem, a ideia é aqui, ó, aqui é
100%. Aqui é 100%, né? Então, como tende a 1, né? Então, aqui é 1, que seria 1, e aqui é 0, né? Então, quanto mais perto de 1, a probabilidade vai de 0 a 1, né? O nosso P vai de 0 a 1. Então, se eu tiver 40 anos, se eu rebater na função, aqui na linha da função, se eu tiver 40 anos, vai dar muito perto de 1. Se eu tiver 30 anos e rebater aqui, vai dar, sei lá, 0,75. Então, aqui, vamos dizer que aqui é 0,5, 0,5, né? Então, aqui, então, se eu viesse para cá e descesse aqui, sei lá, uma pessoa com 28 anos. Ô, droga. Desculpa. Tem alguém com 28 anos aqui. Então, é assim que funciona. Então, com aqueles Bs eu cheguei nessa função sigmoide, e agora, a partir do ponto na função, eu consigo fazer a predição, né? Se é um bom pagador ou se é um mau pagador. Então, o processo de aprendizagem aqui termina quando eu cheguei no mínimo local. Tá? Desculpa, no mínimo global aqui da nossa função sigmoide. Então, o processo de aprendizagem termina quando eu cheguei aqui. Aqui, ó, essa é a mesma coisa.